Bem, a mídia faz parte da vida, né, de crianças, jovens e adultos, né? A mídia faz parte e é cultura, né? Então é importante que a escola trabalhe essa perspectiva e considere todo esse conhecimento e essa educação informal, né, que se faz através da mídia. E essa perspectiva da mídia educação é trabalhar então essa mediação educativa, né, a partir do que a criança assiste, a partir do que ela gosta, das preferências e mais recentemente da cultura digital, né, o quanto ela interage, o quanto ela produz, o quanto ela compartilha, né, nas redes, e problematizar um pouco essas práticas que as crianças e jovens, né, constroem nos seus repertórios cotidianos. Inicialmente, a educação era pensada na formação escolar, né, do ensino básico. E mais recentemente a gente está vendo que todas as idades, né, essa perspectiva da educação continuada, educação ao longo da vida, então todos precisam ser mídia educados, né? A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, os professores e também as famílias, né, para poder fazer essa mediação. São muitos desafios, né, e a gente tem pesquisado isso há muitos anos e vendo o quanto ainda falta no Brasil, né, em nosso país, para desenvolver, né, uma perspectiva realmente mais consolidada da mídia educação. A gente tem muitas práticas, mas nem sempre são sistematizadas e estão incorporadas no currículo. Então esse é um desafio, né? A presença da mídia educação no currículo do ensino básico, né? A presença também na formação de professores e de políticas públicas, né, que trabalhem essa dimensão, né, da mídia educação em todos os níveis de ensino. Bem, aí depende assim o próprio conceito, né, do material didático. Hoje a gente vê assim e até dos meios, né, tem muitos livros, as bibliotecas estão equipadas com vários projetos, né, que buscam livros de qualidade para as crianças e jovens, né, e mais recentemente com a presença das tecnologias, né, os filmes, os DVDs. E só que os suportes vão mudando muito rapidamente, né? Então é crescente a presença, mas ainda é insuficiente, né? Materiais de qualidade, sobretudo porque também agora, nos últimos anos, que começa a ter maior produção de conteúdo digital, né? Para as crianças poderem interagirem, para os professores poderem utilizarem em suas práticas pedagógicas, em seu planejamento. Então os materiais deixam a desejar, né? Porque está começando agora. E o mesmo se refere aos equipamentos, né? Que a gente fala das escolas muitas vezes e das políticas públicas de inserção de tecnologias nas escolas, mas as pesquisas que a gente tem feito a esse respeito demonstram que não basta ter o equipamento ou ter as tecnologias, entre aspas, de última geração, né, porque isso modifica muito rapidamente com a velocidade, né, com que essas produções, né, são feitas, logo ficam obsoletos, né, os computadores e mesmo laptop, tablet, smartphone, etc. Só que assim, muitas vezes não tem a manutenção adequada nas escolas. A escola até tem, né, o equipamento, mas não tem a manutenção. Ou então ele logo fica obsoleto. E aí tem toda a questão da infraestrutura, né, das redes de conexão, né, da manutenção desses equipamentos e do uso, sobretudo. Porque também não basta a tecnologia e o professor não ter a formação para utilizar, né? Então a gente viu nas nossas pesquisas que não basta só a tecnologia, tem que trabalhar a formação de professores, porque ele pode mudar a tecnologia, mas as aulas continuarem as mesmas, né? A prática não se transforma. Então, junto com a inserção das novas tecnologias na escola, e aí esse nova, né, coloca entre aspas, né, porque está sempre mudando, tem que ter um programa de formação dos professores para saber usar, né, para ele também poder escolher e poder incorporar na sua prática didática de uma forma transformadora. E na maioria das escolas públicas, por exemplo, que trabalham com as salas informatizadas, né, que tem esse projeto já há muitos anos, né, do governo federal, fica daí quase que encargo só do professor e utilizar a sala informatizada, ou de um responsável para trabalhar. Ele não incorpora isso na sua prática cotidiana. O que tem mudado com algumas perspectivas da inclusão das tecnologias móveis, né, nas escolas, ou daquele modelo 1 a 1, né? Cada criança com seu computador ou tablet, né? Então aí tem essa mobilidade, né? Que muitas vezes não fica só no 1 a 1, nesse modelo 1 a 1, até por falta de manutenção, como a gente viu na nossa última pesquisa. E aí acaba sendo um modelo de 1 para 4, em vez de cada criança ter o seu computador, né? Como era um projeto do governo federal,
um computador por aluno. Por falta de manutenção, então ficava um computador para 4 ou para 5. Né? Então isso até comprometia o próprio uso, dependendo da mediação que era feita. Às vezes até era possível fazer um trabalho de grupo, coletivo, né? Bem interessante. Mas, assim, ao lado da presença da tecnologia, que é fundamental, né? Tem toda essa questão da infraestrutura, né? Do acesso, porque muitas crianças vão ter esse acesso só na escola, ainda não tem nas suas casas, né? E a gente vê os dados, né? As estatísticas, né? No Brasil, ainda, né? São poucos os números de casa com computadores conectados em rede. Então, se a escola não trabalhar esse acesso às redes de uma forma assim, de qualidade, uma mediação pedagógica, a criança vai ficar sem esse acesso. E sem esse acesso, ela também não vai poder qualificar esse uso, né? Aprender a usar os seus códigos, a se comunicar, a se expressar e até mesmo produzir, né, conteúdos responsáveis, né, para saber como é que, né, interagem nas redes, né, não dá para postar qualquer coisa. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito de formação de professor, né? Não basta ter só a tecnologia. Então, tem alguns países pioneiros, né, na inserção da mídia educação curricular, né? Por exemplo, Canadá e os países nórdicos, e Austrália e vários outros, que a mídia educação está presente no currículo desde o ensino fundamental, né? E mais recentemente desde a educação infantil, né, em alguns países nórdicos. Porque faz parte e a escola acha que tem que fazer essa mediação, não dá para deixar só para a família, né? E no Brasil a gente ainda está, né, sempre considerando um desafio essa inserção, né, da mídia, sobretudo na formação de professores. Então a gente vê que é crescente a inserção dessa perspectiva, né, de educar com e para, né, a mídia, a tecnologia, mas ainda tem uma abordagem muito instrumental. Né, não é entendida ainda como cultura, né? E a perspectiva da mídia educação é justamente pensar essa aprendizagem, né, sobre a mídia, né, um pensamento crítico, reflexivo, com a mídia, né, aprender a operar seus códigos, as suas linguagens, saber se comunicar, expressar, né, e também produzir. Né? Então, essa abordagem mais cultural ainda deixa a desejar. Né? E em algumas escolas, por exemplo, depende muito da autonomia de cada escola. Desenvolvem projetos ou tem professores interessados em trabalhar determinado tema, aí ele desenvolve projetos, por exemplo, de rádio nas escolas, e jornal e vários outros, só que aí o professor sai e acaba o projeto. Né? Então não é um projeto que a escola realmente assume. E outras experiências não, que a gente vê que isso inclusive até já virou lei, né? Então depende muito das diferentes realidades, né? Porque é difícil falar assim de Brasil, né? São muitos Brasis que a gente tem, né? Então as realidades, as especificidades socioculturais são muito marcantes, né, nessas experiências. Mas é um crescente, né? Mas ainda falta muito, né, para a gente poder legitimar como uma política pública mesmo, né, de inserção no currículo. São crescentes, né, essas abordagens, né, na formação de professores, e a gente tem visto várias pesquisas, né, que tentam identificar, né, fazer tipo um mapeamento desses usos, né, da mídia na formação de professores nos vários âmbitos, né, desde o ensino fundamental, médio, inclusive no ensino superior, né, como que os professores usam, e as pesquisas mostram tanto do ponto de vista do professor quanto do aluno. Né? E muitas vezes o discurso do professor não coincide com aquele do aluno, né? O professor acha até que usa, mas aí o professor não, mas isso ali para eles é uma outra perspectiva de uso, né? Então também tem algumas resistências, né? As pesquisas internacionais também demonstram quase que um perfil mais ou menos, né, do não usuário, daquele que assim não usa, né, porque não quer, né, ou porque não sabe, daí não teve a formação, né, para usar, daquele iniciante, né, que está começando a usar, se apropriar, né, desses elementos, daquele praticante, né, que usa já com certa desenvoltura, inclusive, né, vários espaços de comunicação, né, e na cultura digital, e do pioneiro que a gente fala, né, aquele que usa muito, né, interage com todos esses equipamentos, desde as mídias mais tradicionais, né, da fotografia, do cinema, até as mídias digitais, as redes sociais, os aplicativos, né, das tecnologias móveis, enfim, né, então tem esse perfil. E aí, dependendo também dos grupos de pesquisa nas diferentes universidades, a gente vê a presença ou não dessa disciplina nos currículos da formação. Né? Então, assim, tem alguns núcleos no país que isso já está se consolidando, né, de uma forma diferente de outros que ainda aparecem com aquele sentido mais instrumental,
entre aspas, da tecnologia educacional, né, que basta saber informática, né, ou informática pedagógica. E não é essa a perspectiva da mídia educação, né, que pensa sempre nessa perspectiva também da mediação, sobretudo do ponto de vista educativo e cultural. Entre tantas outras, né, possibilidades que as mídias e as tecnologias oferecem, o blog é um instrumento interessante, um espaço interessante para compartilhar os trabalhos nas escolas, os projetos, se socializa, né, você compartilha e pode ter essa troca, né, nos comentários que são feitos. Então a gente acompanha vários projetos e que o blog assume essa função, né, e é um espaço de autoria dos alunos, né, nas escolas, mas dos professores também. A gente vê muitas vezes utilizado até como um sentido assim, um instrumento de avaliação a mais para os professores com as famílias, daí os blogs fechados, né? Para as famílias poderem acompanhar o que está sendo feito. Então são postadas as fotografias dos projetos, os passeios, os trabalhos, né, que as crianças e jovens fazem e que só a família tem acesso, em alguns casos até pela questão de proteção, né, de uso de imagem, e etc. E outros não, outros que compartilham e que serve também de comunicação, né, para as escolas interagirem, que seria aquele antigo, né, trabalho assim do correio, né, da carta, de poder se comunicar, poder interagir, poder acessar, né, e deixar seus comentários. E juntamente com o blog, todo o trabalho também que pode ser feito, compartilhado em outros espaços, né, nas redes sociais que têm sido feitos também, utilizados por vários professores. É uma ferramenta a mais, né, que possibilita essas formas de interação. E mais uma vez a questão assim da mediação, né? Porque se a criança e o jovem hoje aprendem, entre aspas, de uma forma autodidata, né? Eles aprendem operando, né, os seus equipamentos, os celulares, computadores, né? Então aprendem a operar, né, os códigos desses equipamentos com muita facilidade. Essa dimensão da mediação reflexiva necessita do outro, né? Então, se alguns meios são autoalfabetizantes, essa perspectiva da mediação crítica precisa do outro, né, para problematizar o que é feito, o que é compartilhado, o que pode ou não ser compartilhado. Então, por isso que a gente fala dessa produção responsável, né, no sentido ético, estético, daquilo que você faz, daquilo que você compartilha, no sentido do respeito, né, ao outro, às diferenças, né, e também, nesse contexto todo, as oportunidades de aprendizagem, né, dos textos, da gramática, dos conteúdos que você compartilha, né, e do quanto você vai também produzindo esse conhecimento. Uhum. Você poderia explicar, então, o que são os episódios de aprendizagem situada? Bem, esse conceito, ele vem, né, de uma perspectiva da aprendizagem móvel, né, trabalhado por alguns estudiosos, sobretudo europeus, e deriva assim do microlearning, né, que a gente fala, né, das microatividades, sobretudo no contexto da educação informal, em contato, né, com a cultura digital, né, das próprias tecnologias móveis. E aí, vendo o quanto as crianças e jovens aprendem, né, com essa tecnologia móvel, quanto eles produzem, o Rivoltella, né, um pesquisador italiano, começou a desenvolver uma metodologia, né, que trabalha com esses episódios de aprendizagem situada. E ele parte da fundamentação, então, desse microlearning, da atividade móvel, daquele conceito da aula, lição a posteriori, de Freinet, então recupera, né, o trabalho de Freinet, que desde a década de 40 já trabalhava nessa perspectiva, que hoje também pode ser entendida como uma flipped lesson, né, ou a aula invertida, que significaria, assim, em vez do professor fazer a exposição, a aula expositiva, e depois dar a tarefa para os alunos, ele solicita uma tarefa prévia, né, uma atividade prévia, e a partir daquilo que o aluno traz, ele vai trabalhando. Então, ele recupera esse conceito, né, da lição a posteriori, de Freinet, e os pressupostos também da neurodidática, né, que vem da neurociência, que considera a importância da memória, da atenção, da motivação na aprendizagem, a importância da imagem, né, toda a esfera, a dimensão visual, né, do cérebro, quanto a imagem ajuda, né, no processo de aprendizagem, e também dos neurônios espelho, que trazem a importância da imitação e daquilo que é visto,
né, e não só daquilo que é vivido, né, o quanto as pessoas, as crianças aprendem também vendo ou simulando. Então, a partir desses pressupostos, ele criou essa metodologia que trabalha, então, com essas perspectivas, né, de resolução de problemas, do uso dessas tecnologias, né, e como as aulas são cada vez mais concentradas, né, num tempo cada vez mais limitado, então ele pensou esses episódios para que seja possível trabalhar em cada disciplina, em cada aula, como um episódio de aprendizagem, né, situada, onde seria, então, no primeiro momento, essa atividade prévia, uma breve apresentação do professor, que serviria tipo um estímulo, ou pode ser um pequeno trecho, um clipe, um vídeo estímulo, lança as questões, os desafios, né, no primeiro momento. No segundo momento, então, essa atividade operativa, que os alunos, então, desenvolveriam algumas produções, né, a partir daquele vídeo estímulo e daquela atividade prévia, ou daquela tarefa feita anteriormente, né, então já trariam isso, aí fariam essa produção em sala de aula, e nos últimos, né, momentos da aula, então, uma estruturação, que seria o terceiro momento, né, dessa metodologia, que se faz uma síntese, né, daquilo que foi feito, daquilo que foi aprendido, dos conceitos ou dos pontos que ficaram em dúvida ou que merecem ser esclarecidos, e um trabalho de meta-reflexão, né, então ele faz essa síntese e sistematiza. Então, são alguns dos pontos dessa metodologia, assim, em linhas gerais. E ela tem sido aplicada, ele escreveu esse livro em 2013, tem sido aplicada por um grupo, uma comunidade de práticas de professores na Itália, que estão aplicando essa metodologia em diversos níveis de ensino e em diversas disciplinas, né? Porque inicialmente ela tem sido, né, foi pensada para o que seria o nosso ensino médio, mas tem escolas do ensino fundamental, até mesmo escolas primárias, dos anos iniciais, né, que corresponderiam aos nossos anos iniciais, que também estão usando, claro, que como adaptação à metodologia, porque o tempo também da criança, o tempo da aprendizagem é outro, né? E aí eu acompanhei um pouco esse trabalho em algumas viagens de estudo, conversando, entrevistando, fazendo formação também, e agora a gente está desenvolvendo um projeto aqui, né, para tentar aplicar um pouco dessa metodologia dentro das nossas especificidades socioculturais, né, que são muito diferentes, né, como tradição, né, escolar, por exemplo, essa perspectiva dialógica, né, a gente tem uma tradição do trabalho de Paulo Freire, né? Então, isso para a gente, muitas vezes a gente fala, né, e o professor, não, mas eu já faço isso. Não, ele faz intuitivamente alguns dos passos, mas não com essa perspectiva e essa fundamentação também da neurociência, da importância, né, da resolução de problemas, dos exercícios, da motivação, né, e até mesmo da repetição, né, mas não aquela repetição mecânica, né, porque quanto mais o aluno exercita, mais ele aprende, né. E a importância, então, da imagem, né, e, sobretudo, porque é uma forma de articular essa educação informal, né, que as crianças e jovens constroem, né, ao longo, né, da sua vida, no seu cotidiano, com a educação formal sistematizada na escola. Então, esses episódios de aprendizagem situada buscam justamente essa articulação, né, dos conhecimentos informais, né, que sejam trabalhados nessa perspectiva, né, de uma sistematização no conhecimento formal, que é o espaço da escola. Então, nessa pesquisa a gente ainda está, né, desenvolvendo, então ainda não dá para fazer uma análise, né, que está ainda muito no processo. Mas na Itália os resultados têm sido muito interessantes, inclusive porque os professores criam todas essas produções, né, com seus alunos e criam espaços também de compartilhamento dessas produções, né, das mais diferentes possibilidades, assim, não só a produção de vídeo, mas produções as mais diversas, e criam esses espaços de compartilhamento que podem ser acessados, inclusive por outros, claro, dependendo do material, né, ver se libera ou não, se abre para todo mundo, ou se é só para a escola, de uma escola para outra, né? Então já tem, né, 2 anos que eles estão trabalhando isso, já estão pensando também, inclusive, em formações específicas, né, a esse respeito. Então essa comunidade de prática dos professores tem aumentado a cada vez mais. Começou com 30 no final, o ano passado, início do ano eu participei de uma formação, então inicialmente eram 30 professores. Em outubro, eu fui lá fazer uma nova formação e acompanhar, né, o desenvolvimento dessa experiência, inclusive visitando escolas e assistindo aulas e conversando com professores que aplicam essa metodologia. E aí, no evento, já tinham 200, né, professores querendo participar, então criando outras comunidades de práticas para trabalhar com essa metodologia,
né? Então, pelos resultados, né? Que eles estão percebendo essa motivação dos alunos, né? E, sobretudo, porque trabalha com questões curriculares, né? Da escola e da vida, né? Das crianças e dos jovens. Então, busca fazer essa articulação de uma forma significativa. E os resultados, então, demonstram que, né, pode ser uma boa, né, possibilidade, né, de aprendizagem e de uma nova metodologia para pensar essa realidade, né, contemporânea.